Bom, óbvio que é perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Porque que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes. E o Bruno Henrique não jogou, e o Wallace e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas em falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. O Flamengo vence o São Paulo no Maracanã. O Flamengo derrota o São Paulo no Maracanã com o gol do Luiz Araújo. Para ficar claro que no Brasil qualquer coisa pode falhar. Porém, a lei do ex não falha. A lei do ex não falha e não falha nunca. E o outro gol do Cria, o Alacian, que está pedindo passagem. O Alacian está batendo na porta do Felipe Luiz, pedindo passagem para esse time. O que joga esse moleque? A estrela que tem esse moleque é sacanagem. A estrela que tem esse moleque, o Alacian, é sacanagem. Uma vitória de 2-0 que mantém o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Flamengo o tempo todo em cima do São Paulo. Flamengo o tempo todo brigando com São Paulo. São Paulo, ele veio para o jogo com uma ideia muito clara. Qual era a ideia do São Paulo? Se resguardar. A ideia do São Paulo era se defender. O Crespo botou 3 homens na defesa. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Ponto. Líder do Campeonato Brasileiro.
E tipo, esse jogo de hoje, o Crespo, ele veio com uma ideia que era basicamente a seguinte: se retrancar. Colocou 3 homens na zaga, veio com 2 volantes, os pontas, os alas no caso, voltando, fazendo uma linha de 5, mais uma linha de 2, com esse terceiro homem voltando. Então era 8 homens na defesa o tempo todo. E o Flamengo o tempo inteiro amassando ali o São Paulo, tentando o tempo todo. Flamengo o tempo todo brigando, Flamengo o tempo todo tentando. Primeiro tempo teve o chute do Plata, teve aquela bola que ela bate na trave, volta, bate nas costas do goleiro e por sorte não entra. E teve mais um lance do Wesley, que ele entra, dá uma chapada e o goleiro busca no cantinho. Agarrou demais o goleiro Rafael do São Paulo. O melhor jogador da equipe do São Paulo hoje, Rafael, agarrou muito. E aí, Flamengo, ele começou a buscar os espaços, começou a tentar os espaços. E nessa de buscar e tentar, o Flamengo começou a achar os espaços. E aí saiu o primeiro gol, um golaço do Luiz Araújo. Ele corta pra dentro, um gol muito parecido que ele já tinha feito contra o São Paulo lá atrás. Ele já tinha feito um gol assim no próprio São Paulo, lá atrás. E aí, ele faz mais um gol e o Flamengo, vencendo por 1-0, São Paulo saiu mais, começou a tentar mais. E aí vem o garoto. Que iluminado é esse menino, o Alacian. Ele entra e numa bola que ele teve, gol, Flamengo vencendo o jogo por 2-0, se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro e também dando uma afastada nessa crise, dando uma afastada nessa confusão, dando uma afastada nessa confusão, nessa crise. O Live View tá aqui, a câmera tá aqui, dando uma afastada em tudo isso. Esse Super Mundial, ele vai servir para melhorar e mais a qualidade do futebol brasileiro. Eu acho que a gente pode estar até um degrau abaixo. Um abaixo eu acho que a gente pode estar. Agora 2 não. Acho que 2 não. 2 não. Agora é aproveitar essa vitória. Somos líder do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter quarta-feira, jogo contra o Santos. Cara, é isso. Eu acho que precisa talvez organizar um volante pro lugar do Pulgar, para dividir com o Alan ali o meio-campo. Achei o Jorginho muito bem. Mais uma vez, a gente ainda tinha o De La Cruz no banco. Se caso precisasse, a gente tinha o De La Cruz para colocar. Então, para quarta-feira, a gente tem o De La Cruz. É claro, toda uma preocupação. Qual é o nome dele, gente? O Alexandre saiu, sentiu a coxa no começo do jogo com 7 minutos. O Ayrton Lucas saiu com o joelho sangrando também. Cara, é agora fechar o grupo, fechar o time e seguir e olhar pra frente. Ninguém anda pra frente olhando pra trás. Vamos olhar pra frente. O que a gente tem pela frente? A gente tem Campeonato Brasileiro, a gente tem Copa do Brasil e a gente tem Libertadores. Olhar pra frente. Flamengo precisa olhar pra frente. E aquilo, meu amigo, trabalhar, dia e noite trabalhar dia e noite. Dia e noite. O Wesley jogou muito bem. O Varela jogando de lateral esquerdo. Segurou a peteca, jogou bem. Léo Ortiz e Léo Pereira, uma qualidade absurda. O Arrascaeta, achei um pouco sumido do jogo hoje. Achei o Arrascaeta sumido do jogo hoje. Luiz Araújo, bem, brigando o tempo todo, correndo o tempo todo. O Alan no meio-campo deu conta do recado. Enfim, meu amigo, é trabalhar, aproveitar a janela, se reforçar um pouco mais, arrumar outros jogadores. E aí eu vou dizer, nós que amamos o Flamengo, vou aproveitar que vocês estão falando do Alan para eu falar isso. Nós amamos o Flamengo, é outra parada. Nós que amamos o Flamengo, nós temos que apoiar
Às vezes, Felipe Luiz escala um jogador e até eu mesmo fico puto. Pô, por que tá colocando esse cara? Podia vir com esse outro, podia fazer isso. E às vezes, é uma lição como a de hoje. O Alan entrou e jogou, cara. Deu conta no meio-campo, correu, se dedicou. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte: vamos pra cima, vamos fechar com esse time. Vamos fechar com esse time. Gente, antes de mais nada, esse assunto, Pedro, não é se o jogador é bom ou se o jogador é ruim. Não é se ele faz gol ou se ele deixa de fazer gol. A grande questão em relação ao Pedro, na visão da comissão técnica, e isso precisa ficar muito claro para vocês, a decisão de tirar o Pedro da lista de relacionados, ou melhor, de não relacioná-lo, porque quando a gente fala tirar, é como se ele tivesse sido relacionado e depois tirar o nome dele. Ele não foi relacionado porque a comissão técnica, leia-se Felipe Luiz, não quis relacioná-lo. Não tem nada a ver com José Boto, não tem nada a ver com BAP, a diretoria não se mete nisso. E eu acho que a diretoria não tem que se meter em decisões de treinador. É o treinador que escolhe, é o treinador que escala, é o treinador que relaciona atletas para os jogos. E o Felipe Luiz decidiu não relacionar o Pedro por falta de comprometimento na visão do Felipe Luiz. Eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, que eu vou ler para vocês aqui, é uma postagem curta. A ausência de Pedro na lista de relacionados do Flamengo contra o São Paulo é um recado de Felipe Luiz para os demais jogadores. Tem que ter comprometimento. Se o atleta não demonstrar esse tipo de atitude no dia a dia, nos treinamentos, não terá presença garantida nem na lista de relacionados. Recentemente, Felipe Luiz fez isso com Alan Cian, e o garoto reagiu super bem, tanto é que voltou a ser relacionado e mostrou serviço em campo. Certo ou errado, Felipe Luiz é o comandante e ele certamente sabe mais do que a gente o que está acontecendo dentro do ninho do urubu. E, gente, na boa, o Pedro, ele não agrada nos treinamentos ao técnico Felipe Luiz há muito tempo. E isso é informação e eu já havia dito aqui para vocês no canal e quem me acompanha no SBT. Repito, galera, certo ou errado, o Felipe Luiz sabe mais do que acontece lá no ninho do urubu. E eu vou dar a minha opinião. Por mais que o jogador seja um craque, por mais que o jogador seja o Pedro, se ele não mostrar comprometimento, vontade, eu particularmente não gosto. Eu prefiro um cara tecnicamente abaixo, mas que corra atrás, que mostre comprometimento, que dê a vida nos treinamentos, a um atleta de alto nível técnico que, não tá nem aí. E esse é um dos motivos, na ocasião, quando começaram a especular Neymar no Flamengo, eu falei, eu não quero Neymar no Flamengo, porque para mim não é um atleta que mostra comprometimento. Ou melhor, o Neymar não é atleta. O Neymar é um jogador de futebol que não mostra comprometimento no dia a dia. E se o Pedro não está mostrando comprometimento, o Felipe Luiz está certo. Ponto e acabou. Agora eu tenho um ponto. Se o Felipe Luiz chegar após o jogo contra o São Paulo e alegar que não relacionou o Pedro por questões físicas, aí ele está totalmente errado. Ele tem que virar e ser sincero. Tal como ele foi nas saídas de Alcaraz e de outros jogadores aí. Mas Vene, o Pedro não mostra comprometimento e ele continua relacionando o Michael Cebolinha. Repito, não tem nada a ver com nível técnico. Tem a ver com comportamento no dia a dia. É a parte do comportamento que não agrada ao técnico Felipe Luiz. E vou falar novamente. Sendo assim, o Felipe Luiz está certo. Por mais que o jogador seja um craque, se ele não mostrar comprometimento no dia a dia, ele não tem que ser relacionado, ele não tem que jogar. Na minha opinião, o Flamengo é maior que todos. O Felipe Luiz falou que Pedro não treinou bem, e isso é bastante negativo, já que sempre o apoiamos, e o mínimo que ele tem que fazer é dar o máximo, independente se está jogando ou não. Isso não dá para negociar, se não vira um exemplo negativo para o grupo do Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem você acha que está certo nessa situação? Pedro ou Felipe Luiz? A diretoria também tem culpa nisso? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!